Oi, gente, bom dia! Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bianca, tenho 28 anos, moro aqui em São Paulo e eu tenho muitos hobbies. Um deles é costurar. Hoje eu decidi compartilhar com vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer e que me ajuda muito, que são fronhas de cetim. Eu uso para poder preservar os meus day afters. Hoje, por exemplo, eu usei a touca de cetim, que é uma outra coisa que eu também faço. E ajuda bastante, porque eu lavei meu cabelo ontem e ele mantém os cachos, ó. Meu cabelo não é tão afro, né? Ele é mais cacheado mesmo. Então, ele amassa com facilidade. E esses itens de cetim me ajudam bastante. E, bom, eu tenho um ateliê de costura, eu costumo costurar para os meus amigos e para os amigos deles, assim. Acho que esse é o máximo alcance do meu trabalho hoje em dia. É um pouco um hobby, um pouco uma renda extra, fica ali no meio do caminho. Então eu quero mostrar pra vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma encomenda que um amigo meu me pediu. E aí ele escolheu a cor, um tom de verde, e eu fiz essa fronha aqui, ó. Bonito esse tom, né? Eu escolhi um tom que fosse mais sóbrio, mais elegante. E aí eu sempre ponho a minha etiquetinha em algum lugar. Tá vendo? Bom, eu gravei um processo de confecção de uma fronha pra mim. Eu comprei um tecido prateado, assim, quase branco. Muito bonito, né? E eu gravei pra compartilhar com vocês e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. E aí, gente, tudo bem? Eu queria falar com vocês sobre um assunto que já foi em algum momento polêmico. Kindle. Não sei se vocês lembram, mas no momento do surgimento do Kindle, teve um desespero coletivo e todo mundo achou que os livros em papel iam sumir. Eu lembro bem claramente, assim, dessa época. E eu também entrei nessa euforia coletiva e era super contra, porque achava que os livros detinham um tipo de pureza que a gente não encontraria no Kindle, sabe? O tempo foi passando, a gente viu que não era a intenção do capitalismo sumir com os livros em papel, simplesmente gerar lucro com uma nova mercadoria, não é mesmo? Então, depois de um tempo, um ex-namorado meu me deu um leitor digital daquele da Saraiva, que já quebrou, enfim, foi descontinuado, né? Mas naquela época eu usei bastante para ler alguns textos da faculdade, mas não muito, porque era meio difícil de fazer anotações e textos de faculdade requer bastante anotação, né? E requer também que a gente fique voltando em algumas partes específicas e para mim papel acabava sendo muito melhor. O tempo foi passando, abandonei aquele leitor porque ele quebrou. E aí, recentemente, eu tive a oportunidade de comprar esse Kindle aqui. Eu acho que ele é o 10ª geração, ele não é o mais recente, não. Tinha uma amiga vendendo, o dela, usado, e eu comprei. E eu comprei basicamente pra dar pra minha irmã, porque ela gosta muito de ler. Eu consegui, no começo ela não gostava, mas eu consegui ao longo do tempo incutir esse hábito nela. Então, hoje ela gosta muito de ler. Só que ela nem sempre pode comprar todos os livros que ela quer ler. Nem sempre a gente dá um ou outro, mas às vezes ela lê muito rápido e fica sem coisa pra ler. Então eu dei esse Kindle com o objetivo de ela ter acesso a mais livros enquanto ela não pudesse comprar os que ela queria, né, no caso. Só que ela não gostou muito, ela não engatou em nenhuma leitura no Kindle, eu vi que ele tava ficando parado ali. Aí eu falei,
dá isso aqui pra mim, deixa eu ver se eu gosto, deixa eu ver se me serve de alguma coisa. E a verdade é que eu encontrei um lugar pro Kindle na minha vida. Porque o Kindle, ele é muito compacto, ele é bem pequenininho assim, então você consegue ler livros que são calhamaços e que se você fosse transportar eles ia ser muito difícil. Aqui. Então, esse é o primeiro ponto positivo do Kindle pra mim. E ele é muito bom pra levar em viagem, porque eu posso levar mais de um livro ao mesmo tempo. Então, se na viagem eu quero ler uma coisa mais agitada, ou até mesmo se eu não quero ler ficção, enfim, eu posso escolher o que eu quiser, porque tá tudo aqui dentro. E eu acho que ele é menos suscetível às intempéries de uma viagem, por exemplo, ir pra praia. É claro que ele pode quebrar, assim como qualquer outra coisa. Mas eu acho que um livro, se cai um respingo de café, um respingo de água da praia, ele já vai ficando completamente desgastado. E o Kindle não. Eu levo ele na minha eco bag na praia. Então, se eu quiser, eu pego ele, leio. Às vezes fica com um pouquinho de areia, mas é algo que dá pra limpar e ele continua inteiro. Só tomar os cuidados mínimos, né? De não deixar entrar areia aqui no buraquinho, de sempre carregar, enfim. Cuidados básicos que a gente tem que ter com o Kindle. Mas eu acho mais fácil de cuidar do que um livro de papel. No sentido de que se você deixar um livro de papel de qualquer jeito na eco bag ou numa bolsa, ele vai amassar folhas, pode rasgar, pode se manchar. Então, é nesse sentido que eu prefiro levar o Kindle pra viagem. Existem vários livros que estão disponíveis na internet de graça, pra gente poder colocar no Kindle. Então, a partir do momento que eu tenho Kindle, eu tenho certeza que eu não vou ficar sem nada pra ler. Mesmo que eu esteja sem grana, que eu não consiga comprar nenhum livro, que eu não consiga ir em nenhuma biblioteca, pegar nenhum livro emprestado com ninguém, eu sei que no Kindle eu vou ter alguma coisa pra ler, porque se a gente pesquisar na internet, a gente acha. É muito tranquilo de achar. Tem vários autores que, enfim, já morreram há muito tempo, então os livros deles já são de domínio público, então você consegue achar com muita facilidade na internet. Outra coisa que eu gosto bastante também é de ler os livros do Kindle quando eu estou no ônibus. Principalmente na época que eu trabalhava, pegava ônibus pra ir, pra voltar, os ônibus eram cheios, era horário de pico. Então, é muito difícil você ficar em pé e ler um livro físico. O Kindle é muito mais fácil de segurar, de passar pra próxima página. Enfim, eu consegui calibrar o meu hábito de leitura muito quando eu estava trabalhando e eu lia no Kindle. Então, essa estrutura dele mais compacta, a possibilidade de vários livros em um, e a estrutura que é menos suscetível a erosões, intempéries, linguagem de geógrafa, né, no caso, fazem com que eu tenha encontrado um lugar no Kindle pra mim, pra minha vida. Os livros físicos continuam tendo no meu coração, eu tenho vários, inclusive aqui, ó, são todos os livros que eu comprei e que estão na fila pra ler. Eu não deixo de comprar livros físicos, não deixo de adquirir, de pegar emprestado na biblioteca, de ir em feiras de trocas, eu acho que isso não vai deixar de acontecer. Mas o Kindle acaba sendo uma opção que complementa a minha rotina de leitura. E vocês, o que vocês acham sobre o Kindle? Vocês têm? Já tiveram? Conhecem alguém que tem? Qual que é a experiência de vocês? Me conta aqui nos comentários.